Hoje nós vamos dar início, ao estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos dar início. Então você que trouxe a sua Bíblia, não esqueça de abri-la para que a gente possa nessa noite acompanhar os textos bíblicos e aprender o que é que Deus quer falar conosco nesta noite pelo Espírito Santo através da palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o 1 e o versículo é o 1 e o 2. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e o 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz, proveniente de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Amém. Vamos nessa noite iniciarmos esse estudo na segunda carta a Timóteo. Eu não sei quantos meses nós iremos passar, A gente passou mais de 5 meses estudando 1 Timóteo, Mais de 5 meses. E agora a gente vai iniciar 2 Timóteo e a gente precisa ler os textos, texto a texto, e conferir e ver os dados históricos, para que a gente possa aprender o que aconteceu na história da igreja, o que aconteceu na história com o jovem pastor Timóteo, o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Tudo isso é importante a gente entender. Amém, irmão Maria? Está sentindo bem, tá? Glória a Deus. Então, o assunto de hoje que nós vamos iniciar é: Paulo prevê sua morte, se despede de Timóteo e fala do seu abandono. E o tema, dentro desse assunto que nós acabamos de dizer, é: sofre, pois, comigo as aflições do ministério. Amém? Foi um tempo de atroz e amarga perseguição aos cristãos que Paulo foi preso novamente e jogado numa prisão imunda, como um criminoso comum, ou seja, como um malfeitor. É matéria de consenso que Paulo foi jogado numa masmorra conhecida como prisão mamertina, que ainda hoje está disponível à visitação dos turistas lá em Roma, Como cidadão romano, Paulo não poderia nem ser crucificado, nem ser lançado aos leões. Ele apenas poderia morrer pela espada, ou seja, pela decapitação. Porque como cidadão romano, ele tinha o direito de morrer dessa forma. Mesmo sendo cristão, ele era um cidadão romano e, conforme a lei romana, ele não podia ser martirizado de outra forma a não ser pela decapitação. Uma vez que Paulo foi morto no governo de Nero, e este morreu em 8 de junho de 68 depois de Cristo. A data estimada para a redação dessa segunda carta está entre 65 a 68, que não tem uma data precisa, Um dia preciso que Paulo escreveu esta segunda carta.
As principais questões quanto à autoridade das cartas canônicas de Paulo para Timóteo já foram observadas quando nós comentamos na primeira carta. A Timóteo nós comentamos sobre isso, não é? Conforme as narrativas finais de Atos, capítulo 28, o apóstolo já havia sido liberto de sua prisão domiciliar, que cumprira junto à guarda pretoriana em Roma por volta do ano 63 depois de Cristo, considerando que logo depois, durante a sua quarta viagem missionária, produziu as epístolas de 1 Timóteo e Tito. Ele escreveu 1 Timóteo, depois escreveu Tito. Não é? Para que vocês entendam que os livros da Bíblia, eles não estão colocados na ordem das datas que foram escritos. De ordem cronológica. Eles estão agrupados por ordem de assunto. Você vê que, se fosse por ordem de escrita, deveria ser 1 Timóteo, Tito e depois 2 Timóteo. Porque foi 1 Timóteo, Tito e depois 2 Timóteo. Só que 1 e 2 Timóteo estão uma junta da outra, não é? Então, daí vocês percebem que nenhum livro da Bíblia ele está colocado dentro do cânon sagrado por ordem cronológica, e sim por ordem de assunto. Por exemplo, qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Jó, foi o livro de Jó. Mas Jó está perto de Salmos. Entendeu? Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, mas Jó está colado com o Salmo, quase no meio da Bíblia. Entendeu agora? Então, os livros da Bíblia estão agrupados por assunto, não por ordem cronológica. Quando voltou a ser perseguido e preso sob as ordens do imperador romano Nero, entre os anos 66 e 67 depois de Cristo, podemos igualmente compreender que foi nesse intervalo de tempo que Paulo escreveu sua segunda epístola a Timóteo. Entre 66 e 67, nesse intervalo de prisão, ele escreveu. No primeiro momento, na nossa introdução, falamos entre 65 e 68. Não foi isso? Então, entre 65 e 68 está 66 e 67. Não é desse intervalo aí. Podemos igualmente compreender que foi nesse intervalo de tempo que Paulo escreveu sua segunda epístola a Timóteo. Contudo, ao contrário de sua primeira prisão, em que havia recebido autorização para alugar uma casa para seu confinamento. Isso está em Atos capítulo 28, verso 30. Paulo ficou em prisão domiciliar, ou seja, ele tinha direito de alugar uma casa, ficar nesta casa, só não podia sair da casa. Ele podia receber visitas. E até hoje existe esse tipo de prisão, prisão domiciliar. A pessoa recebe uma condenação, não fica no presídio, fica em casa, mas também não tem direito a sair para canto nenhum. Como recentemente está agora o ex-presidente Bolsonaro, né? Está em prisão domiciliar. Agora, nessa segunda prisão, padecia numa masmorra, que nós lemos na introdução. Na segunda prisão dele, ele ficou em uma masmorra fria e úmida, acorrentado como um criminoso perigoso. Isso está no capítulo 1, verso 16 de 2 Timóteo. Veja o que é que ele diz aqui, ó. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Agora o capítulo 2, o verso 8 e 9, Paulo diz: recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso,
criminoso. Você já pensou você ser preso por causa do Evangelho e ser tratado como uma pessoa, como um marginal, um assaltante, um matador, por falar a verdade, a palavra de Deus, a única verdade inerrante. Seu isolamento foi de tal ordem que seus próprios amigos mais íntimos tiveram dificuldades para encontrar o seu paradeiro. Ou seja, ele ficou numa prisão, num lugar tão escondido dentro da localidade que ele estava, que foi difícil identificar quem era ele. No versículo 17 do capítulo 1. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, procurou-me com persistência até me encontrar. Vamos repetir o 16 e o 17 novamente? O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, procurou-me com persistência até me encontrar. Ou seja, ele foi, literalmente, ele fez uma investigação até achar onde Paulo estava escondido, dentro da prisão. Não é? Já que ele ficou separado. Paulo, nesse momento, estava perfeitamente consciente de que já havia concluído sua missão e que seu tempo de vida nessa terra estava terminado. Estava consciente, não é? A tranquilidade de quem serve a Deus estava numa situação que Paulo estava, irmão. Tem que ter muita convicção espiritual. Veja que luta Paulo estava. Preso de forma injusta, acorrentado, como um criminoso. E a prisão que Paulo estava, essa conhecida como prisão mamertina, muitos dos presos que iam para lá saíam leprosos. E só saíam de lá quando iam ser decapitados ou jogados para os leões. Porque quando eles eram absolvidos de algum tipo de condenação, não viviam muito tempo. Porque era uma prisão extremamente infectada. Já hoje, em pleno século XXI, com toda a tecnologia, todo o material de limpeza que existe, a germes e bactérias, imagine naquela época, onde não existia um saneamento, não existia água encanada, não existia sabão em pó, água sanitária e tantas outras coisas, para se fazer uma asepsia no ambiente, aonde eles mesmos, a cela servia de cela e ao mesmo tempo de latrina. Veja que situação, você ficar entre os seus dejetos, entre fezes e urina. Não é fácil. Capítulo 4, versos 6 a 8 de 2 Timóteo. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vida. Dentro dessa segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente encontra pelo menos 3 propósitos. 3. Então, primeiro propósito. Paulo teve pelo menos 3 grandes motivos para escrever esta segunda carta ao seu amado filho na fé. Primeiro motivo que Paulo escreveu a segunda carta. Primeiro motivo é de ordem pessoal.
Paulo estava acostumado a grandes viagens e muitos relacionamentos. Agora estava fechado num pequeno calabouço, isolado de tudo e de todos. Figelo, Hermógenes, bem como todos os companheiros da província e da Ásia, além do Dimas, o haviam abandonado. Você já pensou, irmãos, um pastor como Paulo, um missionário nato como Paulo, ganhar vidas, discipular vidas, preparar vidas, e na hora mais difícil da vida dele, todos o abandonaram. Deixaram ele só. Vamos conferir isso, capítulo 4, verso 10 e 11. Paulo diz assim, vamos começar no versículo 9, 4, 9, 10 e 11. Paulo diz a Timóteo: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porque Dimas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Tito e Crescente foram enviados para a missão. Um estava na Galácia e outro estava na Dalmácia. Não é? Mas Dimas, que estava diariamente com Paulo, afastou-se, desviou-se, abandonou o evangelho quando viu a perseguição. Irmãos, ser crente, olha, como muitos brasileiros são, é fácil. Existem igrejas que não tem teto, que não tem banco, não tem púlpito. O banco é o chão, o púlpito é as mãos com a palavra escrita na mão. Muitas delas não tem nem Bíblia, é uma folha da Bíblia. Céu aberto, com sol, com chuva, eles estão no culto. Aqui tem tudo de bom. Ar-condicionado, luz elétrica, água gelada, no filtro, tudo bem organizado, e o povo ainda reclama. Não vem. E quando vem um dia, eita, eu já fui ontem, preciso ir hoje. Mas essa é a visão da maioria dos crentes do Brasil. Outra, vem para a igreja de todo jeito. Irmãos, esse espaço aqui, mesmo que esse espaço aqui, na volta de Jesus, ele não vai subir não, ele vai ficar. As paredes vão ficar. Mas esse espaço é consagrado, é dedicado a Deus. Então eu não posso entrar aqui de todo jeito não. Como é que eu vou pensar se eu vim para aqui? Eu vou botar uma camiseta e vir aqui para a igreja? Tem lógica. Botar um short curto e vir para a igreja? Não. Não tem lógica. Isso não convém. Isso não é para crente convertido. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós ensinamos o que a Escritura nos ensina. E a gente precisa não apenas ouvir, mas praticar. Capítulo 1, verso 15. 1 e 15. Estás bem ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram, até mesmo Figelo e Hermógenes. Olha, todos me abandonaram, inclusive aqueles que eu nem esperava que ia me abandonar.
me abandonou. Que eram mais chegados. Aí a pessoa vai para a igreja assim, irmãos, escuta, não vou mais para a igreja. Por quê? Porque me decepcionei. Oxê. Então tu nunca entrou. Porque acontecem coisas no meio dos crentes que não deveriam acontecer. Mas acontece. Aí por que acontece? É a igreja que leva a culpa? É todo mundo que é culpado? Não, tem um ou dois. Em todo canto vai existir pessoas que são problemáticas, difíceis. Aí por causa disso você vai deixar. Você vai para o inferno por causa do erro dos outros. Não. Não é assim. O foco tem que ser Cristo. O foco é Cristo. Olhando para Jesus. Autor, consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a ignomínia, a humilhação. Irmãos, acontecem coisas no meio que o pessoal chama meio cristão, que eu não chamaria de meio cristão. Por quê? São coisas que acontecem com pessoas que se dizem crentes, que fazem coisas ímpias. Porque uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que vive a vontade de Deus, que pratica a palavra de Deus, não faz mal a ninguém. Não faz mal. É uma contradição. Eu sou crente, mas eu não gosto de rosa. Como é que pode? Eu sou crente, mas eu não vou com a cara de Flávio. O santo dele não bate comigo. Como é que pode? Se o Espírito Santo mora em tu e mora nele, como é que o santo dele não bate com o teu? Explica isso. Agora, pode existir comportamentos que precisam ser tratados, que precisam ser trabalhados. A pessoa às vezes faz porque não conhece a Bíblia. É diferente. Porque o que a gente vê por aí é um crente brigando com o outro, um pastor falando do outro, uma igreja falando da outra. A gente tem que convergir para a palavra. A gente não pode deixar de falar a palavra, mas se acontece que existe alguém que está fazendo o contrário, você vê e deixa ele lá. Fica na paz, Deus te abençoe, fica aí. Porque não é você que vai resolver, é Deus que vai tratar. Como Deus entregou Saul nas mãos de Davi para Davi o matar. E Davi disse o que é Deus? Guarde-me o Senhor de tocar no seu ungido. Em outras palavras, Davi estava dizendo: Deus, o problema é teu. Foi tu que chamasse essa derrota. Resolve agora. Não sou eu. E a gente precisa entender que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as hostes infernais do inferno. Que em outra oportunidade nós vamos trazer um assunto especificamente sobre isso. Para complicar, os fiéis discípulos Tito e Tíquico tinham partido em viagem e somente Lucas, o médico amado, lhe fazia companhia. Por isso, o desejo intenso do velho apóstolo era que seu filho na fé fosse ao seu encontro a fim de confortar-lhe o coração nesses derradeiros e dramáticos momentos que estava já findando a vida de Paulo. Então Paulo queria ali a presença de Timóteo, porque de todos era o mais fiel ao velho pastor, era o que aprendeu com o velho pastor e estava justamente executando como deveria se fazer no exercício do ministério.
E você vai ver Paulo dando inúmeras referências sobre a pessoa de Timóteo, como um exemplo de obreiro que seguiu os passos do seu líder. Copiou a vida do seu líder. É tanto que Timóteo, ele foi assassinado a pauladas no meio de uma festa pagã. Ele era tão puro, tinha uma vida tão pura, que começou a tentar impedir as pessoas, olha, em plena festa pagã, impedir as pessoas de beber, de se prostituir. Não, não faça isso, tentando convencer. Mataram ele a paulada. É a mesma coisa que a gente disse assim, eu vou para o carnaval, vou lá evangelizar. Vai correr o risco de morrer. Não tenho nada contra quem queira ir. Entendeu? Nada. Porque Deus tem estratégias e tem pessoas preparadas para cada ocasião e em cada evento. Eu sei que eu não sou uma dessas para estar no meio do carnaval. Eu sei que eu não sou uma dessas. Não é? Deus tem outras pessoas mais preparadas do que eu para tal coisa, né? Romanos capítulo 16, vamos lá. Verso 21, Romanos 16, 21. Olha o que é que Paulo fala sobre Timóteo. Timóteo, meu colaborador, envia-vos saudações. Essa carta foi escrita aos romanos, mas Paulo não deixou de citar Timóteo, que era um companheiro fiel. Aí ele diz assim, ó: bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, que são meus parentes de Paulo. Aí, mais um nome aí para você dar ao filho, ao neto, Sosípatro. E aí, Laís, quer botar o nome do teu filho Sosípatro? Essa foi Bruno da escola. Sosípatro. Ainda tem Trifena e Trifosa, né? Vocês não... Que eram primas de Paulo também, né? Mas os nomes eram meio complicados. Filipenses. Olha, Filipenses. Vamos lá para Filipenses 2, 19 a 22. Acharam? Tenho esperança no Senhor Jesus, de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime e receba boas notícias. Vou enviar Timóteo até vocês, porque ele vai me trazer boas notícias. Ou seja, Timóteo gerava confiança, segurança no trabalho. Era uma pessoa que Paulo confiava regiamente em entregar à igreja. Verso 20: pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento. Olha, não tenho ninguém. Não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele pelo vosso bem-estar. Ou seja, Timóteo era tão parecido com Paulo, que era o único que tinha um nível de preocupação com a igreja como Paulo tinha. Tinha muitos cooperadores, mas ninguém se preocupava com a igreja como Timóteo, porque ele aprendeu assim. Verso 21: porquanto todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Todo mundo está preocupado só em cuidar daquilo que é seu, mas Timóteo não. Verso 22: entretanto, sabei vós que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo na ministração do Evangelho,
como um filho que coopera com o seu pai. Vê a confiança de Paulo em Timóteo. Serviu comigo. E foi aprovado. Porque ele serviu na administração do Evangelho como um filho que coopera com o pai. Era um homem de confiança. Era um homem de caráter. Quantos cooperadores Paulo falou aqui? Figelo, Hermógenes, Lucas, Dimas, Tito, Tíquico. Mas a recomendação mais fiel era Timóteo. Era como Jesus, tinha 12. Mas quando Jesus ia orar no seu secreto, ele levava quantos? 3. E para trazer uma revelação mais profunda, ele trouxe um, foi João. Então, meus amados irmãos, nós precisamos sermos fiéis ao que aprendemos. Se não me falha a memória, Paulo diz ainda, no mesmo livro de Filipenses, na mesma carta, 3:9. O que de mim ouvistes, vistes e ouvistes. Vistes e ouvistes. Faz. Cumpre. Segundo propósito dessa carta, Paulo estava, como sempre, preocupado com o bem-estar da igreja do Senhor em todas as partes onde houvesse um cristão ou um grupo de crentes reunidos em adoração sincera ao Senhor. O momento histórico era extremamente hostil, pois Nero odiava os cristãos e os seus comandados, e aos seus comandados impingiam violenta perseguição contra a igreja de Cristo. O conselho de Paulo a Timóteo foi no sentido de encorajá-lo a guardar e perseverar com fé e coragem no Evangelho. Por que fé e coragem? Porque tem muita gente que entra, escuta bem, entra no templo, mas não entra na igreja como corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Ele faz parte do ambiente do templo, mas não faz parte do corpo de Cristo. Aí Paulo diz: persevera na fé e coragem do Evangelho. Capítulo 1, verso 14, Paulo diz assim, guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. 1:14. Guarda o bom tesouro com a ação do Espírito Santo em tua vida. 3:14, ele diz: tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Guardar o bom depósito na ação do Espírito Santo e ter a ciência de que aquilo que você aprendeu, pratique. Permaneça naquilo que você aprendeu com convicção, sabendo de onde é a fonte que você aprendeu. Você tem que saber de onde é a fonte, se a água é límpida ou a água é turva, se a água pode ser ingerida ou não. Jamais cessando de pregar a palavra e oferecendo a própria vida nessa missão, se assim for necessário. Ou seja, não deixe de falar, e se você pregar o Evangelho, você vai estar correndo risco de vida. Mas se for necessário, morra pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho. É uma coisa muito forte. É uma coisa muito forte, muito difícil. E terceiro lugar, mas não em último, Paulo queria a ajuda de Timóteo para escrever aos irmãos
da igreja em Éfeso. Por quê? Porque Paulo já não estava enxergando bem. Então ele precisava de alguém para ajudar. Como na carta aos Romanos. Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos não foi Paulo, foi Tércio. Paulo ditou e Tércio escreveu. Chamava-se Amanuense. Está no versículo 22 do capítulo 16 de Romanos. Tércio escreveu. Paulo ditando e Tércio escrevendo. Então Paulo precisava da ajuda de Timóteo para escrever os irmãos da igreja em Éfeso. Foi de lá, dessa masmorra, que ele escreveu a carta a Éfeso. A segunda carta a Timóteo é a última epístola escrita pelo apóstolo. É o registro de sua última vontade, o seu testamento à igreja. Charles Erdmann diz que essa é a mais pessoal das cartas pastorais. Como as últimas palavras que alguém profere são, em geralmente, as coisas mais urgentes e importantes que se pronunciam. O conteúdo dessa carta está regado de emoção e vazado por um forte senso de urgência. É um apelo para Timóteo manter-se firme diante da perseguição, preservando intacto o evangelho à vista da ameaça dos falsos mestres e proclamando a salvação com senso de urgência a despeito das nuvens escuras da perseguição. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Paulo estava escrevendo para ele que estava em Éfeso, pedindo para ele vir, para que ele pudesse não só escrever, mas receber também as orientações e ouvir suas últimas palavras. Porque Paulo, depois que escreveu essa carta, Paulo foi decapitado, degolado. Depois de plantar igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, Paulo foi preso em Jerusalém, transferido para Cesareia e daí enviado a Roma, onde ficou encarcerado por 2 anos numa espécie de prisão domiciliar. A gente falou isso na parte introdutória, Atos 28 e 30. Dessa primeira prisão, ele escreveu suas cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Como cidadão romano e prisioneiro de César, tinha certas regalias e podia receber pessoas e a elas ministrar, ou seja, pregar, consolar, confortar. Quando ele estava na primeira prisão, que era uma prisão domiciliar. Isso está em Atos, capítulo 28, verso 16 ao 29. No entanto, na segunda prisão, Paulo foi lançado numa masmorra escura, úmida, fria e insalubre, da qual as pessoas saíam leprosas ou direto para o martírio. Isso está em 4, 6 a 8 que nós já lemos, quando Paulo diz que já estava sendo oferecido como libação. Ele já sabia que ia morrer. O que estava por trás de sua primeira prisão era a intermitente oposição dos judeus, mas o que motivou sua segunda prisão foi o próprio Estado com todo o seu aparelhamento para matar. No caso, o Estado romano, né? Em 17 de julho de 64 d.C., o imperador Nero, com toda a sua megalomania e querendo reconstruir, escuta bem, viu? E o sistema até hoje ele faz isso. Bota a culpa em alguém, em ocasião de qualquer coisa que queira fazer, para esconder suas más intenções.
Nero, querendo reconstruir uma capital mais bela, mais moderna, incendiou a cidade de Roma. Vestiu-se de ator e subiu para o alto da Torre Micenas, assistindo de lá ao horrendo espetáculo das chamas que devastaram a cidade por dias, até a data conhecida como 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a capital do império estava praticamente destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi. Por quê? Lançaram a culpa do incêndio criminoso sobre os cristãos. Doravante, começa uma brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Por quê? Porque nesses 4 bairros que não foram pegos pelo incêndio, quem vivia lá? Os crentes. E os outros que foram incendiados, a maioria, para não dizer 100%, quem morreram foram cidadãos romanos. E os crentes e os judeus foram salvos das chamas. A ação de Deus, né? Como no tsunami que teve. O prefeito da cidade expulsou os crentes e mandou ele para as montanhas. Com uma semana depois veio o tsunami, matou todo mundo que estava embaixo. E os crentes ficou tudo vivo em cima. A mesma coisa aconteceu aqui em Roma. Quando o incêndio aconteceu, os crentes estavam salvos do incêndio. Os cidadãos romanos morreram. 10 bairros foram devastados. Os 4 que ficaram eram cheios de crentes. Então Nero tinha um álibi. Qual era o álibi? Foram eles. Por isso que nenhum crente morreu. Porque foram eles que tocaram fogo. No entanto, foi ele mesmo que tocou fogo em Roma. Mas ele queria um motivo para se safar, para sair como o inocente e culpar alguém. Isso acontece hoje? Nós estamos vendo isso acontecer agora, irmãos. Estão tentando condenar o ex-presidente por uma coisa que ele não fez. Os ex-assessores do magistrado do Superior Tribunal Federal está entregando, falando tudo o que ele fez para condenar não só o ex-presidente, mas como os inocentes do 8 de janeiro. Está aí nas redes sociais para quem quiser ver. Ele contando tudo direto dos Estados Unidos, contando para o jornal, para os jornais internacionais, mostrando quem é a pessoa do ministro, né, que está praticando esses absurdos, contando como eles faziam e montavam toda a narrativa para condenar pessoas inocentes. Isso não só foi no passado, isso acontece até o dia de hoje. Por isso que Jesus diz, lá no capítulo 1 de Apocalipse, eu sou a fiel testemunha. Testemunha é aquele que presencia o fato, o ocorrido, e ele vê tudo. Por isso, irmãos, que só Jesus pode me, te e nos defender. Somente Ele. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele é o nosso justo juiz. Não desanime diante das injustiças. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos, diz a palavra de Deus. A gente vê coisas que dá revolta, dá indignação. E a gente deve se indignar também diante da injustiça. E aí a necessidade de clamarmos a Deus, ser Senhor, intervém. Senhor, age. Porque somente Deus, irmãos, na maioria das vezes, nós estamos de mãos atadas. Porque o poder está na mão, na maioria das vezes, do ímpio, do mal, do perverso, e somente Deus é quem derruba. Como ele disse a Nabucodonosor através do profeta Daniel: eu sou aquele que tiro reis
e coloco reis. E Deus desejava derrubar o reino de Nabucodonosor. Deus criou uma situação através de Ciro, o rei da Pérsia, como está descrito em Isaías 45. Levantou Ciro para derrubar Nabucodonosor, e assim aconteceu. E derrubou, e a queda foi grande e foi feia. Não só Nabucodonosor, mas como seus filhos, seus netos, e tudo foi destruído. No caso, a família. Babilônia foi dominada, Ciro passou a conduzir Babilônia de tal forma que muitos judeus foram repatriados. Foram enviados de volta para Jerusalém. Irmãos, quando Deus ele quer punir, ele cria uma situação dentro de outra situação, mas ele não perde o controle de nada. Glória a Deus. E traz a você aquilo que você precisa. O que você precisa hoje, ele já providenciou, e o que você precisa amanhã já está providenciado. Já está providenciado. Por quê? Porque Deus está fora do tempo, irmãos. Nós estamos dentro do tempo, Deus está fora do tempo, Ele está além do tempo, acima do tempo. Nós temos o tempo de 24 horas para dormir, trabalhar e fazer as coisas que nos são compatíveis, mas Deus não precisa de nada disso. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente, porque ele está fora do tempo. Ele é atemporal. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe neste dia, que vocês guardem a palavra. E se você esqueceu, ou vai esquecer, ou não tem capacidade de memorizar o que ouviu, você vai lá depois no canal, assiste tudinho de novo, anota os versículos e vai conferir, ler e repetir até que você memorize todo o assunto. Amém? Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.